Graças a Deus, que Deus abençoe rigorosamente a sua vida, a sua casa, a sua saúde, a sua jornada. Aliás, a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. E é isso que Deus, minha amiga, meu amigo, quer que você viva. Uma vida sem desgosto, um casamento feliz, uma família abençoada, uma vida financeira que de fato leva você a se sentir bem, né? um corpo com uma saúde abençoada. E acima de tudo, você ter a paz de espírito, a alegria de espírito, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pode te oferecer através da fé, através da busca. Eu estava meditando aqui no livro de Hebreus. Você pode abrir aí, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Antes de começar a ler, eu já vou pedir ao senhor, à senhora, para preparar o seu copo com água, porque no final dessa palavra eu estarei realizando uma oração e pedindo a Deus que Ele venha abençoar esse copo com água, ou essa garrafa com água que você está aí agora na sua casa, né, no seu trabalho, e quando você beber, a sua família beber, que venha a ser abençoada através desse elemento sagrado que se chama a água. Aliás, é o símbolo da palavra de Deus. Diz assim no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, preste atenção, por favor, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. O Espírito Santo diz aqui, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quantas não são as pessoas que têm abandonado a sua confiança, que têm desistido de uma determinada área da sua vida? Pessoas, às vezes, que pelo fato de lutar um tempo, né, tem ficado frustrada, ou até mesmo tem se deixado formar dentro de si a seguinte opinião, que esse caso é um caso perdido, que essa situação não tem mais jeito, que fosse para dar certo já teria dado certo. Não é verdade? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, a sua força se renova. Ou seja, a melhor decisão que você tem que tomar, que você deve tomar, senhora ou senhor, não é abandonar a sua confiança, a sua esperança em relação à sua vida sentimental, familiar, em relação à sua saúde. Talvez você está assistindo essa programação, você está dentro do hospital agora, internado, até mesmo desenganado pela medicina. Nós sabemos que a última palavra vem de Deus. Sabemos que para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. E Deus tem promessa para essa área da sua vida, seja a sua saúde, seja a sua vida financeira, sua vida espiritual, seja a sua vida conjugal, sentimental. Você não deve de abandonar sua confiança. E como eu vou conseguir me manter confiante em Deus, pastor? Quando você mantém o seu olhar em Jesus. Enquanto Pedro olhava para o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele andava sobre as águas. Mas quando ele começou a observar a força do vento, a profundeza do mar que ele estava andando sobre ele, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Porque esse é o papel da dúvida. Em nenhum momento aqui dentro você vê uma pessoa sendo bem-sucedida duvidando. Mas também em nenhum momento você vê uma pessoa sendo mal-sucedida, infeliz, crendo. Quando Isaac creu na palavra de Deus, a Bíblia diz que ele colheu lá em Gerar 100 vezes mais, 100 por 1. Quando Pedro, que tinha pescado a noite toda, pela manhã cedo, ele creu na palavra do Senhor Jesus, aquilo que estava dando errado, aquilo que era a pior pesca se tornou a melhor pesca da vida dele. Ou seja, quando você crer no poder de Deus, você pode ter certeza, meu amigo, que o tempo de você cantar o hino da vitória vai chegar.
Porque tudo passa, as tempestades passam, as lutas irão passar. O vento contrário que você está vivendo irá passar também. O que você precisa é ser forte, é levantar a sua cabeça, é focar a sua mente, os seus pensamentos no Senhor Jesus, nas palavras de Deus. Então diz aqui: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que é galardão? Galardão é uma recompensa. É uma recompensa. Em outras palavras, quando você confia em Deus, você tem a recompensa disso, você tem os frutos disso, você tem o resultado disso, o resultado dessa fé. E a confiança é como uma obra em relação à sua fé. Quando você confia de fato em Deus, Deus ele há de se manifestar. Então não deixe o tempo te vencer. Se ainda não chegou o que você deseja, é porque não é o tempo de Deus de te entregar o que você deseja. A Bíblia diz que fé, ela é certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que você não está vendo. Então não abandona a sua confiança. E como diz aqui, ela tem grande, ou seja, não é pequeno não, grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. O que é necessidade? A água, por exemplo, a água é uma necessidade ou não é? A água é uma necessidade. Existem muitas outras bebidas que nós não temos necessidade de ingeri-la. Mas quando se fala de água, a água não é algo que a gente pode viver sem ela. A água é uma necessidade que o ser humano tem. E quando a Bíblia diz aqui, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, da perseverança, a Bíblia diz aqui: com efeito tendes necessidade de perseverança. Por que você tem que perseverar? Por que eu tenho que perseverar? Porque tem milagres, tem sinais, maravilhas, prodígios que Deus faz agora. Tem outros que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Isso é bíblico. Isso que eu estou te falando é bíblico. O Senhor Jesus, por exemplo, disse para o cego Bartimeu, que ele seria curado, ele foi curado na hora. Jesus falou: a tua fé te salvou, te curou. Naamã, por exemplo, teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão para ser curado. Daniel teve que orar 21 dias para receber uma resposta que ele queria. Moisés, quando estendeu a mão e o cajado para o Mar Vermelho se abriu, foi na hora. Eliseu, quando pegou o manto de Elias e tocou na água do Rio Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? Na hora o Rio Jordão se abriu. Nós temos fatos na Bíblia, na palavra de Deus, de milagres que aconteceram na hora, outros que aconteceram dali a 7 dias, outros que aconteceram dali a 21 dias, outros que demoraram um tempo. Porque você tem a necessidade de perseverança. Porque você vai, somente através da perseverança, você vai conseguir, meu amigo, vencer 1 tempo, 2 tempos de pé, até chegar o tempo de Deus te entregar a sua vitória. A perseverança é para isso. A perseverança é para você alcançar aquilo que não acontece agora, mas aquilo que vai levar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos para acontecer, mas vai acontecer. Não significa que está demorando 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, que não irá acontecer. Irá acontecer. E se você não perseverar, se você não permanecer de pé, lutando, então você não vai alcançar o que você deseja alcançar. Está escrito aqui: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus... Qual é a vontade de Deus, pastor? É que você viva pela fé. Ele disse: o meu justo viverá pela fé. Aí diz aqui: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só,
Ou seja, quando você persevera, você faz a vontade de Deus, que é viver pela fé, então você alcança a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Deus não tarda, não. Deus não tarda. O ser humano pensa que ele está tardando porque as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Aliás, o homem mais sábio que já andou sobre essa terra, que foi o rei Salomão, ele escreveu que há tempo para tudo. Há tempo para você nascer e há tempo até de morrer. Há tempo de você plantar e há tempo de você colher. Talvez o tempo que você está vivendo agora, hoje, é o tempo de você plantar. Plantar o quê? Perseverança. Plantar o quê? Confiança. Plantar o quê? Cabeça erguida, caminhar de cabeça erguida. Plantar em quê? Plantar o quê? Olhar para o autor e para o consumador da sua fé sempre, que é o Senhor Jesus. Plantar o quê? O que Deus falou para Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Ainda que você esteja se sentindo fraca ou fraco, a Bíblia diz ao fraco, eu sou forte. Ou seja, seja forte, porque Deus é contigo. Deus é contigo. E como diz aqui, todavia, versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Você tem que viver pela fé. Não abaixe a sua cabeça, não se entregue. Viva pela fé. Está escrito aqui, todavia o meu justo viverá pela fé. Aí no diz aqui, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, Deus não tem prazer em quem retrocede. Por que você vai retroceder? Por que você está olhando para trás? Por que você está observando essa força desse vento? Deus é contigo. Olha, Deus é contigo. Talvez o tempo, o mal, pessoas às vezes negativas tenham tentado te convencer, e às vezes até te convenceu que você está sozinho nessa luta, nessa batalha. Mas olha, creia no que a palavra de Deus diz. Se for para escolher entre palavras negativas dos homens e a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Quando você olha aqui, para cá, você tem esperança. Quando você olha para aqui, você tem, meu amigo, confiança. As suas forças se renovam. Deus é contigo. Creia nisso, que Deus é contigo. E como diz aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quando você vive pela fé, até a sua alma você consegue conservar ela. Amém? Deus é contigo. Persevere. Persevere. Está escrito, necessidade e perseverança. Duas coisas que o Espírito Santo está falando para você. Confia mais e persevere mais. E você vai chegar onde você deseja chegar. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar agora, fazer a oração com um copo com água, em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar a sua vida, venha te dar força, venha te renovar, venha aumentar a sua esperança, venha fortalecer o seu interior, para que você venha perseverar mais, confiar mais e alcançar aquilo que você deseja alcançar. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, mas uma coisa eu tenho certeza disso. Deus pode realizá-lo. Levanta o seu copo com água, momento de falar com Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não estou na localização dessas pessoas que estão assistindo, meu Deus, essa live, mas a tua palavra, ela diz que o Senhor é onipresente, meu Deus, e pelo fato do Senhor ser onipresente,
O Senhor pode habitar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então te peço, meu Deus, visita, meu Pai, nesse momento, meu Deus, a vida dessas pessoas. Alcança, meu Pai, com o teu poder, meu Deus, esse corpo doente, para arrancar, remover toda doença, esse coração angustiado, depressivo, atribulado, ansioso. Meu Deus, toca com teu poder no casamento, na família, naquele familiar que se encontra no leito de hospital, nessa pessoa, meu Deus, que ora comigo e necessita, meu Pai, de um socorro no casamento, de uma bênção familiar. Pessoas, meu Deus, que estão às vezes com as portas fechadas, que necessita do socorro, meu Pai, do toque do Senhor, meu Deus, na vida financeira. Abra as portas para essa pessoa. Toca, meu Deus, no interior do angustiado, do depressivo. Meu Deus, coloca paz de espírito, alegria de espírito. Meu Deus, que essa pessoa às vezes não consegue dormir à noite. Que essa noite seja uma bênção. Que essa noite, meu Deus, seja uma noite de vitória. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe esse copo com água. Eu profetizo, eu declaro, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas que está assistindo essa live, a tua bênção, o teu poder. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça a luz do teu rosto resplandecer sobre ti e que sobre ti Ele levante o teu rosto e lhe dê a paz. Deus é contigo. Um grande abraço e beba esse copo com água em nome de Jesus. Até a próxima. Compartilha esse vídeo, deixa o seu link. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Um grande abraço, que o Espírito Santo te abençoe poderosamente.